Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus, neste sábado, dia 3 de abril de 2021. É muito bom podermos estar mais esse tempo aqui juntos para meditar na palavra do Senhor, colocar nosso coração diante de todo o favor que Deus tem para a nossa vida. Nesse sábado, então, hoje é chamado o sábado, né? O salmo, não, o sábado da desse tempo de Páscoa, né, da Semana Santa, que é assim chamado, Semana chamada Santa, né? Ontem, segundo os registros bíblicos, ontem foi o dia em que o Senhor Jesus foi crucificado, sexta-feira, e ele passa até o final do dia, depois às 3 horas ele, como diz a palavra de Deus, ele morre, pois ele é sepultado num sepulcro que era de José de Arimateia, e o sábado começa às 6 horas da tarde da sexta-feira, e o Senhor Jesus lá está, morto e sepultado. E quando nós olhamos para isso, como disse a irmã Thelma aí, né, e o domingo está chegando, né, irmã Thelma? Sim, como dizem, né, um vídeo muito lindo, mas não sabia, haveria o domingo. As pessoas se esquecem que haveria o domingo. Mas eu quero pensar com você nessa manhã, quando só para refletir um pouco, né? Ilustrar um pouco mais, quando José de Arimateia pega o corpo de Jesus e sepulta naquele túmulo frio no meio da rocha, como diz o texto bíblico, as mulheres ficam olhando e depois do sepultamento eles retiram de lá porque era sábado, dia do descanso, e assim ficam seguindo a lei dos judeus. Podemos imaginar como estava o coração dessas mulheres, os seguidores de Jesus, do próprio José de Arimateia, como estava toda aquela situação. E eu faço uma transposição de toda a situação que viviam para a nossa situação. Faço isso para o tempo que nós vivemos. Nós respiramos um tempo de muita tristeza. Nós respiramos, como eu tenho dito a alguns, é como se nós estivéssemos experimentando aquilo que o salmista Davi diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A palavra de Deus diz, não temerei mal algum. Como reagir diante desse tempo? Como agir diante de uma situação tão desafiadora ao qual nós vivemos? Há um texto da palavra de Deus em Lamentações capítulo 3, verso 21, texto muito conhecido de muitos de nós, mas um texto que tem uma palavra de esperança para as nossas vidas. Lamentações 3, 21 diz assim o texto bíblico: mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Vou repetir, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Há esperança no seu coração hoje? Há esperança na sua vida? E a gente acaba de ver situações desafiadoras, não é? Acabei de ver mais 2 motivos de oração, 2 homens pedindo oração que estão hospitalizados com Covid. E a gente começa a ver todos esses nomes, essas lutas, esses desafios, e pensamos, Senhor, onde está a esperança para tudo isso? Será que a esperança está na vacina? Estamos num tempo de restrições mais rígidas, não é? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, mas na maioria do Brasil, quase. Será que a solução é isso? Senhor, o que a ciência tem a nos dizer? Há uma briga tão grande aí sobre a ciência, sobre enfim, tudo aquilo que a gente vê acontecendo por aí. E aí soma-se a isso o quê? Nas últimas 24 horas, quase 3 mil mortos, e se o número for maior, agora está um pouquinho menor. Quando olhamos para tudo isso, Senhor, onde está a esperança? Jeremias, aqui no livro de Lamentações, ele está vivendo uma situação tanto quanto devastadora, tanto quanto a nossa.
ele estava vendo a morte diante de si, ele estava vendo a destruição da sua cidade, tudo que estava acontecendo em Jerusalém. Ele estava vendo o seu povo e ele mesmo foi preso 3 vezes, né, levado à prisão, não pelos invasores, mas pelas pessoas que cuidavam do reino à época, pelos governantes. E ele vê toda aquela destruição, então ele chora, ele se derrama diante do Senhor. Ele se derrama, o livro de Lamentações aqui tem as lamentações, ele vai falando para Deus, capítulo 1, capítulo 2, do que está acontecendo. Capítulo 3 ele começa a fazer, ele faz um poema aí, começa a dizer de tudo que está acontecendo. Ele, versículo 18, um pouquinho antes do que nós vemos, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido, ou seja, de todo sofrimento. Mas aí ele afirma, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. O que Deus quer falar no nosso coração nesta manhã, nesse tempo, 3 de abril de 2021, que há esperança para as nossas vidas. Há esperança em quem? Nele. A esperança no Senhor. Não existe outro. Somente o quê? O Senhor. Nós fazemos tudo aquilo que é necessário, nós usamos todas as ferramentas que Ele mesmo nos concede. Mas a esperança que nos move, que pulsa aqui dentro é quem? É o Senhor. Mas, pastor Daniel, e as pessoas que faleceram? Se elas tinham a esperança no Senhor, Cristo como Salvador de suas vidas, louvado seja o Senhor. Mas se não tinham, realmente o destino delas é triste. Por isso que essa esperança que temos hoje nos leva a compartilharmos com as pessoas que estão sem esperança, que Jesus Cristo é a solução para a vida. O profeta diz aqui, eu quero lembrar do que pode me dar esperança. Depois ele diz, olha, versículo 22, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, renovam-se cada manhã. Ou seja, a gente vê a misericórdia de Deus cuidando da nossa vida. Grande é a tua fidelidade, diz o profeta. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, esperarei nele. Esperança no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. E versículo 26, bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. O mundo estava se desfazendo ao redor de Jeremias, mas ele aguardava tranquilo a esperança, a salvação que viria de quem? Do Senhor. Assim, o que esse texto nos leva a pensarmos de forma prática? Que a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo, como coloquei na descrição, não é? Diante de uma situação tão desafiadora. A palavra de Deus nos mostra a única solução para a vida humana. Esperança em Jesus Cristo. O domingo está chegando. No caso lá, né, no caso dos discípulos, voltando um pouquinho lá para a situação, Jesus iria ressuscitar no domingo. Então, olha para a nossa vida, olha aqui para Jeremias, olha para tudo que acontece. A nossa esperança é Jesus. A esperança para as pessoas é Jesus. A esperança para o mundo é Jesus. Somente Jesus. Por quê? Porque uma vacina, uma questão de economia, a saúde nossa, ela só se garante para esse tempo. Mas a solução que é Jesus garante a nossa vida pela eternidade. Eternidade. Por isso, lá em Isaías 55, versículo 6, o profeta diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ou seja, é tempo de buscar a Deus, de levar pessoas a buscar o Senhor, de invocar ao Senhor enquanto ele está perto. Num tempo em que, como disse, passamos pelo vale da sombra da morte, onde as notícias são de morte, liga a televisão nos jornais, olhe para as notícias, é morte, morte, morte. No tempo em que estamos diante da morte, da tristeza, da destruição, a esperança é o Senhor Jesus. Quando as pessoas estão totalmente abaladas, cansadas, desanimadas, quantas depressivas, quantos não veem mais solução. A solução está aqui. A esperança, que é quem?
que é Jesus Cristo, o Salvador. Isso devemos compartilhar com as pessoas e devemos, então, firmar a nossa vida nisso. Eu convido você nessa manhã, então, a fazermos isso. Vamos firmar a nossa vida na esperança que é Jesus. Nós temos muitas lutas e dificuldades, e como temos? Como temos? Mas a esperança em Jesus, ela é maior. O Senhor Jesus diz que onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nosso coração está em Jesus, então ele é nosso maior tesouro, ele é a nossa esperança, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Por isso nós podemos confiar nele. E também podemos o quê? Compartilhar com os outros isso que é maravilhoso. Vamos orar nesse momento, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado porque temos esperança no Senhor. A esperança não está firmada, Pai, na nossa emoção humana, nem no nosso simples encorajamento humano, muito menos em empreendimentos das nossas próprias forças. Mas a nossa esperança está totalmente fundamentada, embasada naquilo que é o Senhor, no que o Senhor fez pela vida humana. Está, ó Deus, totalmente, ó Deus, é, baseada em Jesus, ó Pai, em Jesus Cristo, o que Ele fez por nós na cruz. Ele gritou, Ele bradou na cruz, está consumado. Pagou o preço do nosso pecado, por isso temos esperança nele. Obrigado, Pai, por essa esperança que move o nosso coração. Obrigado, Pai, porque nós olhamos ao nosso redor notícias de morte, destruição, de dor, de tristeza. Nós olhamos, ó Pai, com um olhar assim de análise para o futuro e vemos um caminho de desafiador, um caminho muito desafiador, ó Pai. Mas sabemos que a nossa esperança está no Senhor, porque tudo aquilo que é desse mundo aqui vai ficar, mas a esperança no Senhor ela é eterna. Muito obrigado por isso. Ó Pai, eu peço também que nos ajude a comunicar essa esperança a tantas pessoas que estão desesperadas, que vivem, ó Deus, desanimadas, sem ter alento para a vida. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, sejamos os arautos, os instrumentos, os proclamadores da esperança nesse tempo tão desafiador. Pai, muito obrigado por essa manhã, porque a sua misericórdia se renovou sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas nós clamamos, continuando clamando a Deus, porque nós temos uma lista enorme de pessoas que precisam do agir do Senhor. Ó Pai, pessoas que estão infectadas com o Covid e precisam do agir do Senhor. E a lista só aumenta, ó Pai. A lista aumenta, mas nós aumentamos nossas orações diante do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor pode cuidar. E eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja visitando cada um, ó Pai. Cuida da irmã Márcia lá em Itapira, também a irmã Márcia Terrazan. Cuida da missionária Fabiola, ó Pai, de tantos outros que nós sabemos que precisam do Senhor. E, ó Pai, a lista, como disse, ó Pai, tem tanta gente entubada, tem tanta gente nas UTIs, tem tanta gente, ó Pai, nos hospitais, pessoas esperando, ó Pai, para serem hospitalizadas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Coloca a sua mão de misericórdia, a sua ação, e nós não falamos simplesmente palavras diante do Senhor, mas nós derramamos o nosso coração, sabendo que o Senhor é suficiente para nos responder. Ó Pai, também junto com esses, há tantos que estão enfermos de outras enfermidades, ó Pai, outros tratamentos. Cuide da vida do nosso irmão Hélio, restaura a saúde dele, porque ele precisa, e outros irmãos que estão em recuperação, ó Pai. Obrigado, Pai, porque alguns são mais simples, outros são mais complexos, mas nós cremos que o mesmo poder do Senhor age em todos, por isso clamamos ao Senhor. Ó Pai, um motivo também que oramos ao Senhor é pelo consolo, que o Senhor console as famílias enlutadas. Ó Pai, a perda de vidas, ela tem sido significativa. Se olharmos, ó Pai, o número de recuperados e o número de mortos, ó Pai, nós, ou talvez o número de ficaram que contraíram a doença, e dos que recuperaram, dos que morreram, ele é, em questão de números, ó Pai, ele acaba sendo bem baixo. Mas, ó Pai, nós estamos falando de números, não, nós estamos falando de vidas, de famílias, de pais de família, de mães, de filhos, de tanta coisa que acontece quando perde-se um ente querido. Por isso nós clamamos misericórdia ao Senhor, nós clamamos graça,
nós clamamos consolo do Senhor a todas essas famílias que estão enlutadas. Uma família que perdeu o pai, a mãe, perdeu o irmão, às vezes só fica uma irmã ou outro membro, tudo tem que ser reorganizado na vida, além da falta, Pai, que faz essas pessoas, da comunhão humana que não vai ter mais, tudo tem que ser reorganizado, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos misericórdia, graça, favor do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, consola corações. Tem misericórdia, ajuda. Ó Pai, age em nossas vidas cada vez mais. Ó Pai, é um tempo de muito desespero, mas nós somos os mensageiros da esperança, que assim sejamos, ó Pai. Abençoa as nossas igrejas, nossos pastores, missionários, ó Deus, todos aqueles que estão envolvidos na liderança do seu rebanho, da sua obra. Ó Pai, faz um avivamento espiritual em nossas vidas, porque dependemos muito do Senhor. Precisamos do agir do Senhor e queremos o agir do Senhor. Nós almejamos pelo avivamento espiritual que só o Senhor pode fazer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós toda a sua graça, todo o seu favor, tudo aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu peço pela Igreja Batista no Guanabara, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, a sermos bênção do Senhor onde estivermos. Ó Pai, nós pretendemos, e como precisamos, ó Pai, a nossa intenção, baseada na direção do Espírito do Senhor, é mostrarmos aos vizinhos ali do templo da igreja que há esperança em Jesus. Nos ajude a fazer isso. Ó Pai, nos ajude, que possam ver o nosso testemunho, não só ali, mas também perto das nossas casas, os nossos vizinhos, parentes, todo mundo, Pai. Em nome de Jesus, derrama o avivamento espiritual sobre nós. Faz a obra que o Senhor quer fazer. Guarda-nos nesse dia, abençoa tudo que temos que fazer. Amanhã é domingo, ó Pai, dia de comemoração da ressurreição do Senhor, que é a melhor comemoração que podemos fazer, que façamos, ó Pai, seja realmente o anúncio da esperança em Jesus Cristo para tantas pessoas que precisam. Faz isso, abençoa-nos, guarda-nos. Obrigado por tudo, continua a dirigir a nossa vida e obrigado pela esperança que temos em Jesus. Em nome dele. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Bom dia, irmã Marilda. Bom dia, irmã Viviane. Bom dia, irmão Euclides. Irmã Paloma, bom dia. Nelice, bom dia. Zé Eduardo, bom dia. Irmã Marli, irmã Thelma, irmã Cláudia. Se tem mais alguém por aí acompanhando, Deus abençoe sua vida, que Ele cuide de você, que você tenha um tempo muito abençoado, né? Que a Páscoa, que é para nós, para a Páscoa cristã, é a ressurreição de Jesus, que seja uma Páscoa muito abençoada na sua vida, tá bom? Deus abençoe você. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, tá bom? Se você já curtiu a nossa página no Facebook, ela vai mandar informações para você. Mas se você curtir e colocar para todos os lembretes, também todos os lembretes, qualquer coisa que nós colocarmos na página, ele vai automaticamente. Então, curte aí se você não fez ainda, e nossa página no YouTube também, Igreja Batista no Guanabara, e você receberá, apertando o sininho lá, você receberá todas as notificações. Deus abençoe, tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.